Pai do Senhor, irmão, vamos terminar a nossa quarta lição, o drama de Jó, que tem como título, indo para o nosso terceiro tópico, e tem como subtítulo a tragédia da natureza física e psicológica de Jó, que tem 3 itens. O diabo toca na saúde de Jó, o segundo ponto é saúde física, e o terceiro ponto é saúde mental. Vamos ver o primeiro ponto. O diabo toca na saúde de Jó. Deus, depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não concebeu a tentação de destruir seu patrimônio e sua família, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina, que é interessante, para tocar a saúde de Jó, mas não a vida. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro, ou seja, vai ser o ponto culminante. Satanás toca no comércio, destrói, o seu meio de transporte, que era as jumentas e a roupa de camelos. Depois ele vai para o campo, toca nas ovelhas e produzia a lã e o texto juntamente com o laticínio, os bois também, toca na produção, troca no meio do transporte. Aí na cabeça dele ele achava que Jó ia cair na tentação, ia negar o nome de Jesus, ele não negou, ele se rasgou, rapou a cabeça, jogou cinza e adorou o Senhor, traduzindo, se humilhou, se colocou em paz diante de Deus e adorou o Senhor. Então ele viu que os bens e a família não foi o suficiente para Jó sucumbir e negar Jesus. Ele tocou na saúde dele, e isso com permissão divina. Toque lá na saúde dele, mas não toque na sua vida, que a vida pertence a Deus. Então esse é o ponto culminante agora. Agora ele vai negar Deus em cabeça de Satanás. Tocou na saúde, Aí que vai falar, isso vai falar o segundo ponto. Saúde física. E lembra que tocando na saúde física, existe a saúde psicológica também, que já vinha de vários abalos, O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, parece catapora, chagas da cabeça à planta do pé, muito parecido. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, Jó 2, 6, 7. Travava-se uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento a Jó, como provocou, a ponto deste sentar-se nas cinzas e pegar um saco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Ele ia para o Monte das Cinzas, que se chamava Masbala, que significa um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos, aves e rapina. Trágico, De um homem mais poderoso do mundo a um mendigo praticamente leproso, Leproso, chagas. A Bíblia não descreve o nome da doença, mas é tipo uma catapora, uma lepra, Então quando a pessoa o homem antigo era destruído dessa forma, ainda era cometido uma doença, ele ia para um lugar para ele morrer e se afastar, igual como os leprosos da antiguidade eram afastados de morrer. Eles ficavam em cavernas, e as pessoas jogavam comida para eles, normalmente aos parentes, mas com o tempo até os parentes deixavam de jogar. Então eles saíam para pegar comida e ninguém chegava perto deles. Se chegasse perto da cidade ou de alguém, eles eram apedrejados, muitos eram mortos. Se não eram mortos pela doença, eram mortos pelo apedrejamento ou pela fome, Então foi isso que aconteceu com Jó. Ele se afastou, aí tem o nome do lugar, Masbala, um local considerado imundo,
Olha aí. Olha o que aconteceu com ele. Foi para um lugar imundo, onde inválidos e dementes acostumados a ficar ali esperavam a morte. Entre quê? Entre cães, insetos, aves e rapinas. Só esperando ele morrer para consumir a sua carne putréfica. Que coisa horrível. O sangue de Jesus repreende. Mas apesar de tudo isso, ele continuou a adorar o Senhor. Nossa. É um exemplo fora do comum, né? Olha aqui, traduzindo, recapitulando, né? O texto sagrado fala que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, tá lá os versículos, capítulo 2, 6, 7. Uma doença maligna que trouxe muito sofrimento a Jó, a ponto de sentou em cinzas, né? Pegou um caco para com ela coçar suas feridas. Nossa. Era uma prática antiga de um homem adotado quando cometido de uma grande desgraça. Iria para um monte de cinzas. Aí está aí a palavra, o lugar que é onde ele vive, o local considerado imundo, onde tem inválidos, dementes, e ficava lá até a sua morte. Para que esperar a morte? A morte entre cães, insetos, aves e rapina. Trágico. Então, esse era a atitude do homem antigo, que não existia hospital, né? Além dele ter sido abalado comercialmente na sua agricultura, destruído sua família, ficar só essa mulher, ainda discriminou a doença dele, que nós não devemos fazer. Discriminou a doença dele, né? Ele se afastou, ficou lá nas cinzas, raspando as suas feridas, esperando a morte chegar. Mas Deus consolou ele, Deus mandou um anjo para iluminar a sua vida. Amém? Isso foi a saúde física. Eu acho que qualquer um já tinha sucumbido, mas ele suportou. Fora do comum. Saúde mental agora, é o último ponto. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Claro que o psicológico dele abalou, de qualquer um ser humano. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica, cara, né? Primeiro perdeu o seu comércio, depois perdeu a sua produção, depois perdeu sua família, ainda ficou doente, ficou afastado como um leproso. Claro que abalou, né? Seu psicológico. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Em Jó 3, de 1, 4, é quando ele amaldiçoa, de certa forma, o dia do nascimento dele, por ter acontecido tudo isso com ele, né? Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado, né? Lembrar o que aconteceu com ele. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. A gente chega num ponto que acha que tudo está perdido, mas mesmo achando que tudo está perdido, né? Nós não devemos negar o Senhor. Ele já chegou no ponto limite dele, né? Eu acho que foi nesse ponto aí que veio a iluminação divina para que ele pudesse ter vitória diante de Deus, porque Deus já sonda nossos corações, ele não dá um sacrifício para nós, além do que nós podemos suportar. Então acho que aqui foi o limite de Jó, e Deus foi lá e confortou ele através de Eliú, né? E foi quando ele perdoou o que os amigos falou para ele, e ele foi sarado e foi restituído tudo em dobro de novo, novamente. Amém? Então esses são os itens. Aprovação de Jó. Você já passou por uma aprovação dessa? Não queira, mas se passar, jamais negue o nome do Senhor, porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a porta da graça, a salvação, e vai nos levar para a vida eterna, para nos adorarmos para todos sempre. Vamos concluir?
né? Nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes, palavras difíceis. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. Somente o Senhor, não o homem. Por isso nós temos que manter a nossa fé com Ele. O diabo chegou ao ponto máximo da pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Seja qual for a provação que você passou, não olhe para Jó, olhe para o sacrifício de Jesus, porque maior do que Jó foi Jesus. Então, se você não está aguentando, olhe pelo sacrifício que Cristo fez por vós. Ele morreu não só por os abastardos, ele morreu por toda a humanidade. E ninguém passou pelo que ele passou, nem Jó, né? Mas Jó é um exemplo também, mas não acima de Jesus Cristo. Amém? Não nega o Senhor em nenhuma hipótese, porque essa vida vai passar, as pedras vão passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Amém? Que todos sejam abençoados. Divulgue o canal. Não deixe de ir para o núcleo, não deixe de ir para a escola do Bíblia Dominical, não deixe de ir para sexta-feira, para o culto de doutrina. Chegam lá para admirar e adorar e com conhecimento de Jesus. Isso é mais um utensílio para que nós possamos divulgar o Evangelho de Cristo. Amém? Eu agradeço pelas visualizações e pelas inscrições em nome de Jesus. Amém.